Opa, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo aí para você que está assistindo ao vivo aqui agora, ou para você que está pegando só o reprise, só o replay dessa aula. Ela vai estar disponível no Instagram, tá? Pelas próximas 24 horas e também vai ficar disponível no YouTube. Eu estou devendo ainda colocar o restante das aulas no YouTube, tá? É uma dívida minha, então eu vou colocar aí nos próximos dias aí. A Iglesia chegou aí, Carol, Gleciane, Fernandinho, seja bem-vindo aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a live 6, tá? É a live número 6 do projeto Dobre Seus Lucros. É uma live bem curta de hoje. Vitor chegou aí também. Seja bem-vindo aí, pessoal. Hoje é bem curta, hoje é bem rápida. As duas boas práticas que esse livro aqui traz, tá? É um conceito que eu tô tirando desse livro aqui. É um resumo de todas as etapas desse livro. É um livro que eu já li e reli. Ele já me ajudou em vários momentos, tá? Para melhorar meus lucros, para aumentar as receitas nas minhas empresas, para reduzir custos nas empresas dos meus clientes. E ele é um livro de cabeceira de um dos fundadores da cervejaria Ambev, tá? Uma das maiores empresas do Brasil hoje, quiçá do mundo aí. E hoje eu vou falar sobre um tema, eu queria ser breve, tá? Nessa live de hoje. Ela não vai demorar. João Paulo entrou aí, Guiz entrou aí, tá entrando uma galera aí. A gente não vai demorar, vai falar sobre dois aspectos, tá? Primeiro deles, vamos falar sobre uma boa prática desse livro de redução de custos, certo? E vamos falar também sobre uma boa prática do livro de aumento de receitas. Então, o primeiro tópico, certo? Eu até coloquei aqui, fixei aqui o tópico no comentário, que é sobre redução de custos, tá? E aí quando a gente fala de redução de custos, ele fala o seguinte, eu não sei qual é o capítulo ao certo aqui, mas ele fala, tem uma boa prática do livro, que é uma boa prática que eu já usei nas minhas empresas, que fala o seguinte: esgote os teus estoques, tá? Então tem muita gente chegando aí, muita gente entrando aí. Esgote seus estoques, certo? O que quer dizer com isso? Pô, se tu tá com dificuldade de ter lucros, tá? Ontem eu dei um exemplo sobre lucro quando eu falei de descontos. Se tu tá com dificuldade de melhorar teu caixa, de melhorar teu lucro, de dobrar os lucros da tua empresa, essa é uma boa forma de tu conseguir colocar mais dinheiro no teu caixa, certo? Ou seja, é esgotando os estoques. Então, o que é que ele quer dizer com esse livro e qual é o aprendizado que eu tirei, que eu coloquei nas minhas empresas e nas empresas dos meus clientes, por exemplo? É que, velho, antes de comprar, certo? Antes de comprar, primeiro, certifica se o teu estoque realmente está no nível mínimo, certo? Eu vejo muita gente, muito empresário, muito gestor, e às vezes nem é uma tarefa que o gestor ou que o empresário faz, que é compras. Ou seja, ele delega essa tarefa para um funcionário. E eu vejo muito funcionário comprando demasiadamente, certo? Ou seja, comprando muito mais do que deveria comprar. Isso afeta muito o caixa da empresa, tá? Afeta muito os lucros da empresa. Dinheiro parado no estoque é um ativo. Estoque dentro do balanço patrimonial é um ativo. E quanto mais tu compra demasiadamente, e às vezes o teu funcionário ele não está com esses olhos, né, de aumentar os lucros da empresa pelo fato dele ser de compras, às vezes o cara compra muito mais, primeiro, para não ter que comprar, para não ter que voltar a ligar para esse fornecedor para comprar de novo, então ele está economizando a atividade e tarefa que ele tinha que fazer no futuro. Segundo, porque ele tem medo que o produto falte, então ele compra muito a mais do que deveria comprar, certo? E às vezes nem se preocupa com o preço. Então a gente não está nem falando de preço aqui nessa boa prática de hoje que eu quero trazer. Mas eu queria trazer o fato de que a gente, como empresário, ou a gente como gestor preocupado com os lucros das nossas empresas, a gente precisa, primeiro, orientar e criar também essa mentalidade dos nossos funcionários, ou seja, sempre estar pensando no lucro, sempre estar pensando em reduzir custos, sempre estar pensando em aumentar receitas. E um segundo ponto, para que isso não aconteça, uma vez que não é você que faz de fato as compras, que cuida dos estoques, que repõe os estoques, é você de certa forma tentar criar algum bloqueio sistêmico, certo? Ou seja, no teu sistema. Então, hoje, se a gente parar para pensar sistemas de gestão, a gente tem diversos sistemas de gestão que, por exemplo, te ajuda a definir um estoque mínimo, ou seja,
definir o estoque mínimo, definir o estoque máximo, definir o que a gente chama de ponto de ressuprimento, ou seja, e às vezes tem sistema que com a própria inteligência dele, ele consegue dizer, né, qual é o ponto de ressuprimento ideal, ou seja, o ponto de compra, qual é o momento ideal de compra de determinado produto, certo? Para o teu estoque, com base no histórico de venda ou com base no histórico de saída que ele tem. Então, estoque mínimo e estoque máximo é essencial para uma empresa que trabalha com giro de estoque, que tem estoque, que trabalha com estoque. Tá? Então, o primeiro bloqueio sistêmico, por exemplo, tem sistemas que eu já trabalhei que a gente determinava um estoque mínimo e um estoque máximo, ou seja, o comprador não poderia comprar mais do que o estoque máximo. Tinha também o estoque mínimo, ou seja, ele só podia comprar quando o estoque baixasse daquele estoque mínimo. Então, são alguns bloqueios que tu faz que limita o cara de comprar excessivamente, certo? E também faz com que o teu sistema faz com que o teu processo de compra ele só seja efetuada a compra no momento que realmente o teu produto no momento que realmente o produto esteja esgotando. Então, a boa prática do livro, às vezes, gente, assim, ó, muitas dessas técnicas que eu estou passando parecem ser triviais, parecem ser muito simples, muito básicas, porém o mundo é simples. É a gente que complica na maioria das vezes. Então, são de fato boas práticas extremamente simples, mas que a gente não faz no dia a dia, que as nossas equipes não fazem no dia a dia, certo? Então, volta para aquelas sacadas que são simples, que a gente consegue implementar no outro dia nas nossas empresas, mas a gente não está fazendo. Então, essa boa prática é boa prática do seguinte: esgote os seus estoques, né? Então, crie limites mínimos e máximos de cada produto ou de cada categoria de produtos que você precisa ter para poder não comprar demasiadamente nem também ter ruptura, tá? E fazer com que teu funcionário, o cara que é responsável pela compra, sendo você ou não, você compre de fato somente quando haja a necessidade da compra e não compre demasiadamente, nem compre quando não precise, ou seja, quando ainda tem item no estoque, quando ainda tem muito item no estoque, certo? Então, uma boa forma de você de fato reduzir teus custos e melhorar teu caixa é esgotando aí os teus estoques, né? Esgotando, quando eu falo, é de fato comprar só quando realmente for necessário. E a segunda boa prática de hoje, que é uma boa prática de compras, tá? Para aumento de receitas. É uma boa prática simples, também besta, extremamente trivial, que é o seguinte: quem pede mais, recebe mais, certo? Quem pede mais, recebe mais. Então, é mais ou menos assim, porra, se o teu cliente, se tu quiser, na verdade, se o teu cliente quiser comprar X, ou se o teu cliente chega querendo comprar X, ofereça X, Y, Z, e A, e B, e C pro cara, certo? Ofereça mais do que realmente ele quer comprar, porque, sinceramente, vender um negócio que o cara já queira comprar é muito fácil, certo? E se a gente está pensando em aumentar as receitas, se a gente está pensando em aumentar a lucratividade do negócio, a gente precisa vender alguma coisa que precisa vender mais do que o cliente já chegou para comprar. Então, eu digo isso até porque, assim, muito poucas pessoas oferecem mais para os clientes, certo? E você vê como quando a gente é surpreendido por um vendedor que sabe vender, que oferece mais, às vezes a gente fica super constrangido e às vezes é muito difícil até de dizer não, né? Então, se o cara me pede X e eu, como vendedor, ofereço X, Y e Z, recusar às vezes Y e Z é difícil para mim, é difícil para o teu cliente, certo? Então, é treinar a tua equipe de venda para que ela ofereça sempre mais do que o cliente está pedindo, tá? Então, às vezes, e na maioria das vezes, o cliente sair com a compra de X já é um alívio para ele. Pô, eu não comprei Y e Z, mas pelo menos eu comprei X, certo? Então, você vê exemplos aí, por exemplo, hoje em dia a gente vai em posto de gasolina, vai abastecer o carro, o cara tá querendo vender palheta para o limpador de para-brisa, o cara diz: não, deixa eu abrir teu capô aqui para colocar água, aí vai olhar teu óleo, vai olhar tudo, né? Vai olhar tudo para tentar te vender um produto para poder limpar melhor teu vidro. Então, assim,
E essas são boas práticas para você aumentar receitas, para você dobrar seus lucros. Então, tu foi para vender, para comprar o combustível, mas aí o cara tá te vendendo palheta, tá te vendendo óleo para radiador, tá te vendendo troca de óleo, tá te vendendo revisão de carro, tá te vendendo uma série de coisas, certo? Lavagem de carro. Mesma coisa McDonald's. McDonald's a gente vai para pedir, sei lá, vai para pedir alguma coisa, não é uma comida que eu como, mas eu sei porque eu estudo, né, boas práticas de processo de vendas e tal. E o cara, a gente pede sei lá, o número, sei lá, o cara número 1, número 2, e ele no mesmo momento, foi até uma boa prática que eu falei antes de ontem, faça a segunda venda no momento que você fechar a primeira. Então quando eu peço, sei lá, eu quero a oferta do Mac Cheddar, aí o cara faz batata ou média, quer aumentar a batata? Quer aumentar o refrigerante? Ah não, mas por mais 50 centavos você consegue aumentar a batata ou o refrigerante. Então eu acho que essa boa prática reflete muito isso. Quem pede mais, quem oferta mais, acaba recebendo mais. E a taxa de conversão é muito alta disso tudo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um cliente nosso, farmácia de manipulação. O cara chega para comprar um medicamento, quais são os outros medicamentos que são complementares àquilo que talvez possa ajudar ou possa dar um retorno melhor para aquele cliente? Eu tenho que ofertar, entendeu? Então, o não, tá? Para a gente fechar aqui e concluir o raciocínio de hoje, a boa prática de hoje, é o seguinte: o não você já tem, certo? Quem oferta mais, recebe mais. O não você já tem. Cliente, normalmente, tem muita dificuldade de dizer não, certo? E vender o que o cliente quer é uma coisa que é muito fácil. Então, a gente como vendedores, empresários, gestores, preocupados com aumentar a receita das nossas empresas, dobrar nossos lucros, a gente precisa fazer mais, oferecer mais. O não a gente já tem, certo? No máximo, a gente vai talvez vender aquilo que o cliente quer e ele vai sair satisfeito com aquilo. E é louvável você ver, né? Eu digo isso porque eu estudo muito isso hoje. São muito poucos os vendedores que realmente vendem, que sabem vender. Normalmente são tiradores de pedido. Então a oportunidade é gigantesca para quem realmente cria uma empresa ou cria um processo de venda que realmente consiga impulsionar e vender e oferecer mais para esses clientes. Então, dito isso, a live de hoje fica por aqui, tá? Espero contar com a presença de vocês amanhã, no mesmo horário, 19h30. E, você que acompanhou até o final aqui, se realmente fez sentido para você, marca o coraçãozinho aí, compartilha nesse aviãozinho que tá aqui, ó. Compartilha no aviãozinho que tá por aqui com mais pessoas. Isso vai ajudar mais pessoas, talvez. Mais pessoas podem ser ajudadas com essas dicas, né? Que são dicas triviais, simples, bestas às vezes, mas que faz muita diferença nos nossos negócios. E, obviamente, você não é obrigado mas se você quiser tirar um print, me marcar, postar aí no teu stories, postar aí, compartilhar, né? Vai valer um mundo para mim, tá? Porque eu faço isso de coração, apesar de não ser obrigado a tal, de você não ser obrigado a tal de compartilhar, mas se compartilhar vale um mundo para mim. Então, dito isso, a live fica por aqui. Espero contar com vocês amanhã, 19h30, na live número 7 desse projeto Dobre Seus Lucros. Grande abraço e até amanhã.